Começou? Bom, tá bom. Olá, boa noite. Hoje aqui nós estamos pela Comissão de Direito Trabalhista, da Advocacia Trabalhista, onde a gente hoje vai debater sobre as repercussões das primeiras audiências telepresenciais na Justiça do Trabalho do TRT de Maranhão. Onde a gente hoje vai debater sobre... Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas à doutora Sandra Macedo, presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista. Está com a gente também o doutor Antônio Pádua, que é o juiz titular da primeira vara do trabalho de São Luís, que inaugurou a realização das audiências telepresenciais aqui na capital. E também nós estamos com a presença do doutor Bruno de Carvalho Montejunas, juiz titular da vara do trabalho de Bacabal. Com a palavra, a doutora Sandra. Boa noite a todos. Mais uma live aqui para tentar esclarecer os advogados dos procedimentos das audiências telepresenciais. Agradeço a doutor Pádua mais uma vez aqui, fazendo antes e o depois, né? O antes de começar as audiências e agora o depois, as dificuldades que os advogados enfrentaram, e doutor Bruno, que tem também tido audiências lá no interior, também exitosas. Então, eu vou passar aqui a palavra para o doutor Pádua, para que ele nos explane um pouco sobre esse antes e o depois, quais foram as maiores dificuldades dos advogados. E, doutor Bruno, depois eu passo para o senhor, porque as dificuldades do interior são diferentes das dificuldades da capital, eu tenho certeza disso. Com a palavra. Boa noite, doutora Sandra, boa noite, Anne, boa noite, meu colega Bruno, aos nossos ouvintes. Realmente, essa semana ela foi muito interessante. As audiências decorreram normalmente. Eu achava que ia ter mais dificuldades, mas as dificuldades eram previstas, e foram poucas. Então, foram proveitosas as audiências, processos conciliados, processos conclusos, e alguns processos arquivados. Então, assim, não senti muita dificuldade com a lida com os advogados na questão da tecnologia. Os advogados colaboraram bastante com a questão dos endereços, dos acessos, fizeram as justificativas quando tinham que fazer quanto à ausência dos trabalhadores, dos reclamantes ou dos reclamados, e realmente foi uma audiência que decorreu dentro da normalidade do momento. Então, eu espero que os advogados também tenham conseguido realmente ultrapassar mais essa barreira, e penso que vai ser, doravante, um sistema que eu acho que nós vamos utilizar bastante, pelo menos nessas audiências aí inaugurais até esse mês de julho, provavelmente na primeira vara até o mês de junho todo, né? Então, vamos ver como será daqui para frente. Doutora Sandra. E, doutor Bruno, como é que foram as audiências lá no interior? O que o senhor tem de nos passar aí dessas dificuldades ou de caminhada aí com os advogados do interior? Primeiramente, boa noite, doutora Sandra, doutora Anne, colega Pádua. Feliz de estar aqui participando dessa conversa, né? Num momento tão singular que a gente está vivendo, é importante a gente estar aproveitando essa situação difícil, né, para todos, para tentar falar sobre coisas que podem ser, inclusive, positivas para o pós-pandemia, né? A gente tem falado muito sobre a questão do pós-pandemia, né? O novo normal, como vai ser. E é claro que pegou todo mundo de surpresa isso que aconteceu, e nós ainda estamos vivenciando. Mas eu vejo a questão das audiências telepresenciais como uma oportunidade, né? É uma tecnologia que já existia, né? Quase todo mundo já tinha feito uma chamada de vídeo, conversado com as pessoas pelo WhatsApp ou por outros meios, mas a gente não enxergava ela como uma ferramenta, se não viável, pelo menos uma ferramenta, vamos dizer assim, prática para o dia a dia das audiências. A realidade se impôs, nós precisamos começar a utilizá-la, né? Logo no início eu percebi que seria uma boa forma de estimular essa ferramenta lá em Bacabal, né, na minha região, que poderia servir, inclusive, como o Pádua falou, para o futuro.
até para depois da pandemia. Assim como o Pádua, né, no começo a gente fica pensando como vai ser, se vai ter dificuldades, mas nós fizemos vários testes antes também, e surpreendentemente, né, positivamente, o resultado tem sido muito bom. Nós tivemos poucas dificuldades técnicas, é claro que evidentemente elas podem ocorrer. Nós já fizemos audiências já no início de maio, eu fiz já audiências de conciliação e de instrução já no início de maio. Aí eu entrei de férias agora no meio de maio, voltei esta semana, e essa semana nós já fizemos uma pauta também, assim como o Pádua fez, nós fizemos uma pauta lá em Bacabal, de audiências de instrução, uma delas inclusive coletiva de testemunha, e o resultado tem sido bom. É claro que nós sabemos que ainda nós estamos nos primeiros dias da utilização dessa ferramenta, até para a questão de adequação de procedimento. Tanto que nós temos trabalhado muito, né, e eu acho que vai ser um dos motivos a gente estar aqui conversando, e eu parabenizo a OAB pela iniciativa, com a divulgação e com a conscientização dos advogados. Porque nesse primeiro momento, especialmente, eu penso que é muito importante que os advogados também vençam essas barreiras. Assim como todos nós, às vezes, achamos que vai ser muito difícil, que vai ser muito complicado, que vai dar muito problema, e quando a gente, como o Pádua falou, chega lá e vê que não é toda essa dificuldade, eu tenho estimulado e trabalhado para que os advogados também enxerguem dessa forma. Porque nós podemos, a partir daí, construir, né, aprimorar os procedimentos. Claro que essa ferramenta exige novos procedimentos ou uma adaptação de procedimentos, mas eu não acho que nenhuma dessas adaptações é insuperável. Eu acho que nós temos sim como fazer instruções, fazer conciliações. Obviamente, nem em todos os casos será possível, porque tem questões técnicas de conexão, de rede, enfim. Mas no que for possível fazer, assim como o Pádua, eu sou entusiasta e pretendo continuar desenvolvendo a utilização dessa ferramenta enquanto a pandemia estiver nos impedindo de realizar audiências presenciais, e mesmo após a pandemia, ou quando a gente puder voltar a fazer audiências presenciais, eu ainda pretendo ter essa ferramenta como uma alternativa. Inclusive, eu conversando com alguns juízes e tudo, disseram que a carta precatória para ouvir testemunha acabou, morreu. Não tem mais esse procedimento. O que o senhor acha disso? Eu acho ótimo. Eu acho que, na verdade, eu volto a dizer, nós já tínhamos a tecnologia. O que nós não tínhamos era o know-how e aquela visão de que, que era possível fazer. É claro que há dificuldades, né? O Pádua também vai poder falar. Nós temos preocupações sobre a qualidade da instrução, o procedimento, mas são dificuldades que, a meu ver, elas são superáveis, especialmente nesse primeiro momento, com a colaboração das partes, dos advogados, né? Através da definição clara dos procedimentos, um diálogo aberto. E com o passar do tempo, eu vejo que cada vez mais a gente vai se habituar a utilizar isso, essa ferramenta, e vai cada vez mais agir de forma natural. Ou seja, o que hoje é para a gente excepcional pode ser um novo normal, né? Inclusive para questões das cartas precatórias. Mas pegando um gancho aí no que o senhor disse do novo normal, aí eu vou passar a bola tanto para o doutor Pádua e depois para o senhor responder. Porque o que tem tido muitas reclamações dos advogados é que, embora eles estejam até atentos e achando para que o processo ande, a oportunização da audiência telepresencial, uma ferramenta boa de utilizar, nós temos uma profusão de despachos que estão fazendo uma confusão na vida dos advogados. Doutor Pádua tem um despacho, o senhor tem um despacho, o doutor Érico lá em Pinheiro tem um despacho, e nós estamos, inclusive, conversando com a Corregedoria, agora mesmo, um pouquinho antes dessa live, para pedir padrões mínimos para que os advogados não fiquem procurando a portaria de Bacabal, a portaria de Pinheiro, né? Então, o que vocês pensam na uniformização desses despachos para que os advogados não precisem ter na gaveta uma profusão de despachos, portarias? Como é que eu tenho que ir para aquela vara sabendo como é que o juiz, não só o juiz titular, mas o substituto poderá fazer naquela audiência? O que o senhor nos diz aí, doutor Pádua, que foi o professor aqui da capital? Olha, doutora Sandra, primeiro é um momento que vivemos, né? Que é um momento excepcional.
Segundo, o CSJT, ao regulamentar, trouxe essa faculdade ao juiz para utilizar o CPC. Eu estou sendo a única vara da capital que não estou usando esse modelo, nem esse procedimento do CPC. Eu estou usando exatamente as audiências para que eu possa utilizar o procedimento, o processo do trabalho na sua íntegra. Porque eu vejo algumas dificuldades no CPC, de harmonia. Então, tem, por exemplo, o nosso ato da corregedoria fala num prazo de defesa de 5 dias. Então, o CPC já fala num prazo de 15 dias. Algumas varas estão usando 15 dias, algumas varas estão usando 5 dias. E realmente isso aí para o advogado é muito ruim, porque você não tem uma padronização. Mas a partir do momento que o CSJT, o nosso tribunal, reproduziu como uma faculdade dos juízes, então, assim, eu posso usar a CLT e o doutor Bruno pode usar o CPC. Então, realmente, essa padronização, penso eu, deve ser um tanto difícil, porque, por exemplo, eu sou contrário a usar o CPC. Então, mas tem juízes que gostam de usar o CPC, que ainda não estão fazendo audiências, então eu prefiro encarar a audiência para que eu possa concentrar todos os atos processuais num ato só, que é o ato formal e solene da audiência. Por isso, será, para mim, tem sido melhor, porque, inclusive, isso até em questões estatísticas vão ser melhores, eu acho. Porque quando eu passo a usar o CPC, dificilmente o processo vai seguir, por exemplo, um arquivamento. Vai seguir um prazo maior, porque eu tenho que dar 15 dias. São 15 dias úteis. Esses 15 dias se transformam em 30. Depois eu tenho que mandar especificar provas. A especificação de prova, no mínimo 10 dias. Aí nós já temos isso se o processo for de logo concluído ao juiz. Então, eu vou chegar mais ou menos no prazo final. Vou chegar mais ou menos num prazo final de 60 a 80 dias pelo CPC. Eu já estou na minha audiência e resolvo tudo na audiência. Eu prefiro a questão da CLT, que é mais prática, é mais simples e é mais previsível. O advogado já sabe que o procedimento é da CLT e ele conhece a CLT porque ele está todos os dias na Justiça do Trabalho, é o dia a dia, o métier dele. Então, o CPC nós já temos que fazer uma interpretação, nós temos que fazer uma complementação, uma subsidiariedade, e isso tudo, penso eu, que atrapalha um pouco. Mas, doutor Pádua, com a antecipação da apresentação de defesa, porque a gente tem essa inconstância, que a apresentação da defesa varia entre 5 e 15 dias. Não haveria, entretanto, uma pena de reveria se o próprio caput do artigo 847 assegura que a apresentação de defesa pode ser oral na própria tentativa de uma conciliação frustrada em audiência? Mas porque aí a Justiça do Trabalho estaria findando a defesa oral? Olha, são os problemas que nós vamos encontrar, porque se, por exemplo, utilizando a CLT, você pode oferecer a defesa oral, mas você pode também oferecer a defesa no processo eletrônico até a audiência. Então, é o processo de trabalho. Agora, pelo CPC, aí tu já segue outra lógica, outra razão, outro sistema. Então, exatamente por isso, é a questão da dificuldade de conciliar os dois sistemas nessa área. Eu penso que, quando se pensou em utilizar o CPC, é porque imaginávamos que as audiências não seriam possíveis logo. Então, seriam para os processos não ficarem acumulados, ficarem parados, então usa-se o CPC para dar agilidade aos processos. O senhor, senhor, doutor Bruno, qual a sua posição? Eu não vou nem dizer que eu penso totalmente diferente de Pádua. Na verdade, a minha opinião ela está mais ou menos na linha dele, mas eu talvez tenha buscado uma outra solução. Eu parto da seguinte premissa: nós estamos vivendo, como eu falei, uma situação excepcional e que a gente não sabe quando vai acabar. De repente, mês que vem, né, pode a gente estar voltando a fazer as audiências presenciais ou pode durar mais tempo. Então, como o Pádua falou, o CSJT e o nosso tribunal, ele deu essa faculdade ao juiz, dizer, olha, você pode marcar as audiências todas telepresenciais ou adotar o procedimento do CPC. Fica a seu critério, dependendo da realidade que você vive, né? Da sua região.
O problema de marcar todas as audiências, a meu ver, né, é que você vai se deparar com questões técnicas, né? Porque a própria resolução, as resoluções prevêem a possibilidade das limitação técnica, né? Que há uma dificuldade de você conseguir realizar a audiência porque o reclamante não tem celular, porque ele não tem internet, ou porque o reclamado não tem. E, além disso, a gente ainda estava com o problema da notificação das partes pela audiência inaugural, quando o reclamado não tinha advogado, né? Algumas cidades estão em lockdown, né? Por exemplo, estão quase lockdown, é o caso de Bacabal, só não tem nome de lockdown, mas a informação que eu tenho é que está quase tudo fechado. Então, nós temos alguns desafios. Então, eu adotei nesse primeiro momento, como eu falei logo no início, a ideia de utilizar não audiências em todos os casos. Eu tenho adotado um procedimento, e aí eu concordo, eu entendo a preocupação de vocês para que haja uma uniformização. Ao mesmo tempo, eu acho ela, como o Pádua falou, muito difícil de ocorrer neste momento, porque a gente está vivendo um momento excepcional, ou seja, a gente está com o tempo todo, as informações estão mudando. Quando vai acabar, quando não vai acabar, a gente não sabe. Então, eu acho que é complicado você imaginar como uniformizar tudo agora, porque alguns juízes estão na expectativa de que mês que vem acho que já vai voltar a audiência, né? Outros acham que vai demorar mais tempo para poder fazer presencial. E realmente a gente não tem uma informação precisa. Então, lá eu adotei, junto com o colega lá, o juiz substituto, o doutor Luiz Nardi, nós fizemos um despacho padrão. A nossa preocupação foi que, para a unidade jurisdicional de Bacabal, ficasse muito claro qual era o procedimento, justamente para aqueles que advogam lá não tenham dúvidas. Então, nós fizemos um despacho definindo todo o procedimento à luz da faculdade das resoluções do CSJT e do nosso tribunal. Adotamos a questão da notificação como previsto no CPC, né? Adotamos o prazo de 5 dias, que é o que está na nossa resolução do tribunal, e determinamos um passo a passo de como esse procedimento vai ocorrer. Por que eu fiz isso em todos os processos como padrão? Justamente porque eu não sei se em todos os processos eu vou conseguir fazer audiência. Então, para que eles não ficassem parados, eu optei por isso. Não, vamos marcar audiência, vamos intimar todos para apresentar defesa sobre esse novo procedimento. Até que a gente tenha uma luz do que vai acontecer, quando é que a gente vai poder voltar às audiências presenciais. Paralelamente a isso, eu tenho feito audiências telepresenciais com a concordância das partes. Ou seja, nós temos feito um processo de filtro nos processos, naqueles casos que a gente sabe que o reclamado já tem advogado constituído, que é uma matéria mais simples, que provavelmente talvez não tenha defesa, porque é uma matéria repetitiva, ou quando é um pedido de acordo. Então, nós temos nos aproximado dessas partes, ou seja, chamado essas partes e perguntado se elas têm interesse em realizar a audiência. E no caso da sinalização positiva, a gente tem marcado. Só tem uma questão. Só tem mais uma questão. O senhor acabou de falar das audiências, mas como é que a gente vai garantir, na presença da audiência, as partes e as possíveis testemunhas, elas vão ficar no mesmo ambiente? Como é que a gente vai interferir na comunicação entre eles? Aí já é uma outra questão, né? Por exemplo, então vamos partir da ideia que vai haver audiência. Eu estava falando da questão de ter ou não ter audiência para todos, né? No nosso caso, não é para todos. Mas tudo bem, vamos dizer que as partes concordem com a audiência e a audiência vai ocorrer. Como eu falei logo no início, eu vejo há dificuldades técnicas, né, questões procedimentais, há desafios. Como é que vai ficar a questão da testemunha? Será que a testemunha não vai ter alguém atrás dela dando sinais para ela, ou passando alguma informação, né? Como é que vai ser? É uma dúvida, claro, mas a meu ver, elas são contornáveis, né? A partir do momento que você utiliza o procedimento, utiliza a ferramenta, você vai aprendendo formas de contornar da melhor forma possível isso. Claro que você não vai ter uma segurança 100%, porque eu acho que o Pádua vai concordar comigo, nem numa audiência presencial você tem a 100% da certeza que a testemunha está falando a verdade, por exemplo. Você não tem como ter essa certeza. Isso aí é uma incerteza da vida. Você não sabe se a pessoa o que ela está declarando de fato é a verdade. Você tem que partir da premissa que sim, que ela prestou um juramento, não é verdade? No caso de uma audiência telepresencial, que é gravada, ou seja, tudo que ela disser vai ter a prova gravada, ela também está sob compromisso. E, por exemplo, no caso que a doutora Anne falou, como é que eu vou saber na hora de ouvir a testemunha? É claro, ela também tem que estar incomunicável. As mesmas regras do procedimento, inclusive trabalhista,
com as devidas adaptações, têm que ser aplicadas. Como é que aí fica a pergunta, como é que eu torno incomunicável uma testemunha numa audiência telepresencial? Ora, do mesmo jeito que você torna comunicável ela numa audiência presencial. Você não manda a pessoa aguardar no corredor? Do mesmo jeito, nós lá, a pessoa ela não entra na sala de audiência telepresencial, isso nós já fizemos em Bacabal, antes de prestar o depoimento dela. E antes dela prestar o depoimento, eu peço para que ela mostre o ambiente em que ela está, girando o celular, para que eu possa verificar se ela está sozinha ou não. É claro que pode acontecer algum tipo de tentativa de ludibriar a justiça? Pode. Mas isso já poderia ocorrer também numa audiência telepresencial. Eu acredito que há possibilidade, sim, de você realizar uma audiência com devidos cuidados. Né? Nós, inclusive, fizemos esta semana uma audiência com oitiva e testemunha. A testemunha estava na casa dela, ela não estava na casa do reclamante, que era a testemunha do reclamante. Eu fiz questão de perguntar antes do depoimento onde ela estava, se ela estava sozinha no ambiente. Eu pedi que ela, com a câmera gravando, virasse o celular para eu poder verificar qual era o ambiente. Ela prestou o compromisso dela, deu as declarações dela sob compromisso que foram gravadas, e a prova dela não foi impugnada pela parte contrária. Então, a meu ver, se trata de uma prova válida. Não houve sequer impugnação pela parte contrária. Então, eu também levanto a questão, viu, doutora Anne, doutora Sandra? Eu não sei qual é a opinião do Pada sobre isso, que assim como a gente às vezes também cria uma dificuldade muito grande para utilizar a ferramenta à vista telepresencial, problematizando demais também a questão da instrução telepresencial. Eu acho que há sim meios, há dificuldade, mas também há meios sim da gente poder fazer instruções pela audiência telepresencial, como de fato eu fiz essa semana. O que eu vejo pelos advogados, aí eu vou passar para o doutor Pablo, que eu acho que ele foi apenas a conciliação. Eu não sei se alguma audiência foi de instrução, né, doutor? Ficou só na conciliação, né? Só conciliação. Pois é. É porque o que eu vejo, o sentido dos advogados é que, enquanto as partes estão concordando com as audiências de conciliação e de instrução, dos advogados e da OAB. Agora, nossa preocupação é que, uma vez utilizando esses meios tecnológicos, ela começa a virar uma imposição. Às vezes, façam com que alguns advogados se vejam obrigados a fazer uma audiência de instrução por teleconferência, quando, na verdade, eles não se sentem à vontade a utilizar, não confiam e não querem esse tipo de mecanismo. Essa imposição que é a grande preocupação dos advogados. Eu entendo a preocupação, doutora Sandra, e é por isso que eu coloquei desde o início a questão da colaboração, né? Eu acho que esse momento é um momento de oportunidade, de aprendizado. Eu vejo isso. Eu não acredito que nesse momento a gente consiga fazer, na minha opinião, todas as audiências telepresenciais. E eu não digo nem do ponto de vista técnico, do ponto de vista procedimental, quer dizer, é possível, como eu acabei de falar. Na minha visão, nós poderíamos sim, do ponto de vista procedimental, de processo do trabalho, de procedimento, criar um procedimento, instaurar um procedimento para que elas fossem feitas, inclusive de instrução. Só que há questões técnicas envolvidas. Celular, a pessoa não tem acesso à internet, a pessoa não tem pacote de dados, a pessoa não tem, no local onde ela está, ela não consegue ter uma conexão estável. Há questões técnicas. E há a questão também, como a senhora bem colocou, da própria habitualidade da pessoa com a ferramenta. Seja porque ela não está habituada com a ferramenta, como a senhora falou, seja porque ela não confia no procedimento, porque é muito novo. E eu entendo essas preocupações da OAB, eu entendo essa dúvida, é natural, a gente está em dúvida, é natural ter dúvida nesse momento pelo que a gente está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós não podemos nos vedar, nos negar a oportunidade de tentar aprender com o processo. Entendeu? Volto a dizer, ninguém está falando aqui de fazer algo sem procedimento, sem regra, ao contrário. As audiências são todas gravadas, então todo o procedimento que é definido numa audiência, ele é dito pelo magistrado, assim que eu faço, gravado, as partes concordam ou discordam das determinações que são dadas.
Inclusive, no caso de testemunhas, que eu acho que é uma grande preocupação, e eu entendo também a preocupação, a parte contrária pode a qualquer momento impugnar, se achar que está havendo algum tipo de problema. Mas, volto a dizer, a meu ver, não se trata realmente, nesse momento, de impor. Eu não acredito na imposição nesse momento inicial, pelo menos. Tanto que eu tenho trabalhado em Bacabal com a ideia da colaboração. O que não significa que daqui a um mês, vamos dizer que a pandemia se estenda por muito tempo, a gente não comece a marcar audiência como pauta normal, porque a resolução do CSJT e a resolução do nosso tribunal, como o Padua bem colocou, elas prevêem essa possibilidade. Né? Aí caberá à parte fazer as suas alegações, mas o juiz ele já tem hoje a faculdade de marcar uma pauta normal e as partes serem intimadas e elas vão comparecer, se não comparecerem vão ter as consequências processuais ou terão que fazer as suas alegações, né? As suas escusas, né, para não ter comparecido. Doutor Bruno, mais uma outra questão. Mesmo quando há concordância das partes, quando há a disposição para a realização da audiência, e porém, por meios externos, como é que a gente vai garantir que tenha uma estabilidade da rede no momento da audiência e garantir um suporte tecnológico? Porque as partes podem estar em concordância, mas pode surgir um problema técnico ou até mesmo no meio da audiência, no momento da audiência, haja algum mínimo problema que descompatibilize, que prejudique a peculiaridade de uma audiência trabalhista, por exemplo. Como é que fica esse suporte técnico em meio à audiência, quando há concordância e a dinâmica para a realização dela? Vai ficar alguém no suporte técnico, algum servidor da vara para prestar esse auxílio? Eu vou dar a minha experiência, tá? Eu não posso falar pelo suporte técnico do tribunal, né? E eu acho que aí é uma questão vai variar muito de região para região, né? Porque, na verdade, a audiência telepresencial precisa de quê? Precisa de internet, claro, e precisa de um meio de comunicação para a pessoa. Ou seja, um celular, pode ser um tablet, pode ser um computador. Se a pessoa tiver essas duas coisas, ela consegue participar, se tiver uma internet estável, né? É claro que para ela concordar em participar, ou ela aceitar participar, ela tem que ter partes da premissa que ela tem essas duas coisas, não é isso? Senão ela nem teria participado da audiência, né? Não teria aceitado ou teria feito a impugnação anteriormente. Então, vamos dizer que ela tem essas duas coisas, mas como a senhora falou, no dia da audiência acontece um problema. Ou um pouco antes da audiência, a internet da casa dela cai, ou então o computador quebra, ou até mesmo durante a própria audiência. Acontece aqui muito em São Luís, do nada começa uma chuva torrencial e acaba a internet da cidade. Aí, doutora, a minha resposta seria a mesma resposta que eu daria se, por exemplo, nós estivéssemos numa audiência presencial no fórum e de repente faltasse luz. Ou se de repente, por algum motivo, Deus o livre, tivesse uma inundação e o teto da sala de audiência caísse, ou nós tivéssemos que evacuar o fórum por algum outro motivo. Ora, trata-se de uma situação inesperada. Se é uma situação inesperada, é claro que, primeiro, ela vai ser registrada em ata. Lembrando que as audiências telepresenciais, para Bacabal, nós estamos gravando, mas também estamos registrando em ata simultaneamente. Ou seja, a chefe de audiência ela está assistindo a audiência que está sendo gravada e está registrando em ata. Por que está registrando em ata? Para poder, caso haja algum problema na conexão, aquilo que foi já dito e falado não se perca também. E até para que possa também depois ser verificado pelas partes sem ter que assistir todo o vídeo. O vídeo é disponibilizado. Doutor Padua, e como é que está sendo aqui em São Luís? Como é que vai ser esse auxílio técnico aqui na capital, nas audiências? Olha, essa questão das audiências, eu penso que nós devemos começar devagar, como eu estou fazendo. Assim, começar com a audiência de conciliação, e depois a gente vai conhecendo a tecnologia, a gente vai se acostumando a ela e vai verificando que não é um bicho-papão, né? Então, dá para fazer. Agora, se tem ocorrido algumas inconsistências, né? Então, às vezes a parte não sabe nem como sair da sala de audiência. Eu tenho orientado a parte, o advogado, olha, para você sair, você clica ali naquele botãozinho vermelho no meio. Então, agora, a questão técnica, na casa da pessoa, não tem como a gente dar esse suporte, né? Porque, assim, a gente não sabe qual é o problema. A gente não sabe o problema, pode ser da internet dela,
Como, por exemplo, se eu tiver um problema com a minha internet, eu também, o tribunal vai me dar um suporte no meu computador, mas não na minha internet. Né? Então, o importante, eu penso, é o advogado justificar. Olha, doutor, teve um problema assim, 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 então eu estou com problemas técnicos e práticos, eu não sei usar a tecnologia. Alguns advogados já me falaram isso, doutor, eu estou com medo, entendeu? De usar, eu não quero ter contato com o meu cliente, porque eu sou um advogado com mais de 60 anos. Isso, inclusive, eu observei na sala de audiência. Alguns reclamados, junto com o advogado no escritório. Então, a intenção não é remover esse pessoal para o escritório do advogado reclamado ou para o escritório do advogado reclamante. É para ficar nas suas casas mesmo. É para a gente fazer a audiência, se der, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas realidades. Entendeu? Então, é isso que nós estamos tentando fazer. Nós não estamos querendo surpreender ninguém. Exatamente. Agora, cabe assim ao advogado, que é o técnico, dar uma justificativa. Se o advogado não comparece à audiência, se o reclamante não comparece à audiência, ou o reclamado, e não dão nenhuma justificativa, aí vai se aplicar o procedimento procedimental regular. Então, revelia por reclamado, arquivamento por reclamante, se for audiências inaugurais. Eu penso que essas audiências que Bruno está fazendo, já saindo na frente da instituição, porque Bruno é mais high-tech, do juiz assim, mais high-tech, porque ele é acostumado com tecnologia, né? Então, para ele é muito mais fácil. Então, ele tem um domínio. Mas, assim, a maioria não tem. Então, é por isso que eu digo, a gente tem que ir devagar para que a gente possa se acostumando à tecnologia. Se acostumando e para a gente tirar essa impressão de que é inviável. Eu não sei, eu penso que se julho chegar e nós tivemos ainda com esse quadro aí muito ruim da Covid, eu vou adiar minhas audiências de instrução para frente, entendeu? Eu vou continuar fazendo as minhas audiências conciliatórias, entendeu? Até que eu tenha, assim, e perceba que as partes, os advogados, já tenham essa segurança para que a gente possa enfrentar uma audiência de instrução. Porque enfrentar uma audiência de instrução, por exemplo, com questões complexas, é muito difícil nesse nosso sistema de videoconferência. Uma audiência de banco que dura 2 horas, 3 horas, às vezes até 4 horas, eu penso que não tem condição. Então, assim, a gente tem que tem que usar o bom senso, tem que usar sempre a cautela em tudo. Né? Então, é assim que eu pretendo agir. Inclusive, disseram que, se caso o reclamante ou a testemunha, pessoas hipossuficientes que são abrangidas aí pela gratuidade da justiça, se precisarem adquirir pacotes de dados para participar da audiência, vou mandar a conta para o tribunal, viu, gente? Olha, não queria dar essa deixa, não. Pode alegar que não tem internet. O tribunal paga o pacote de dados extra. Doutoras, olha, eu primeiro, posso falar fazer um acréscimo? Pode. Primeiro, eu quero dizer que eu concordo com tudo que Pádua falou, tem que ir devagar. Eu acho que cada um tem que ter essa sensibilidade, né, de fazer no ritmo que der, não só por si, mas pela jurisdição, pelos jurisdicionados que estão com ele. Concordo com tudo que o Pádua falou. E só respondendo, voltando àquela pergunta que a doutora Anne fez, a questão do suporte técnico, eu quero dar um exemplo lá em Bacabal para mostrar que, às vezes, a coisa não é tão complicada como a gente imagina. Existe um suporte técnico, sim, lá em Bacabal. Sabe como é que é o suporte que a gente faz? O WhatsApp. Vou dar um exemplo. Para cada audiência que a gente faz telepresencial, nós já fizemos, acho que umas 10 ou 11 audiências telepresenciais. Né? Nós estamos também indo devagar, né? Como o Pada falou. Né? Eu estava de férias também, fiquei algumas semanas de férias, mas já fizemos essas. A gente cria para cada audiência uma sala de WhatsApp, um grupo de WhatsApp, que seria uma sala prévia, vamos dizer assim, antes da audiência, vários dias antes. Para quê? Para cadastrar os advogados e as partes e, se for o caso, testemunhas. Nessa sala, nesse grupo de WhatsApp, que é a chefe de audiência que fica responsável, no meu caso, ela tira dúvidas, ela explica como instala o programa, ela explica como vai ser o procedimento técnico da entrada na sala, de saída. Ela, inclusive, se coloca à disposição para testar a ferramenta com a pessoa, ou seja, você gostaria de entrar numa sala do Google Meet para testar antes? Gostaríamos. Aí ela entra,
testa com eles, tá? Como é que é a câmera, como é que é o microfone, entende? Isso aí não tem custo nenhum. Obviamente, como você falou, vai ter gente que não vai ter internet. Quem não tem internet tem que dizer, olha, eu não tenho internet e não posso participar. Os atos do tribunal e do CJT já prevêem isso. Ninguém vai obrigar ninguém a fazer audiência se a pessoa não tem internet, claro que não. Mas superar questões técnicas. Doutor Pado, realiza você falando com os advogados de São Luís. Você vai passar o dia todo, né? Porque é muito fácil no interior, porque todos os advogados conhecem o juiz conhece os advogados, que são geralmente os mesmos que orbitam ali na vara, né? Agora, na Justiça do Trabalho, doutor, eu chego lá na Justiça do Trabalho, às vezes tem 10 caras, 20 caras conhecidas. As faculdades estão jorrando advogados novos no mercado. Então, como é que o doutor Pado vai... você quer vir conhecer a ferramenta? Mas não é o juiz, doutora Sandra. Veja bem, a gente está falando, a gente está colocando, eu acho que talvez esteja colocando isso como algo muito complexo. Veja bem, o WhatsApp que eu falo é o WhatsApp web, pelo computador, a chefe de audiência, outro servidor, em vez de estar notificando, ele vai fazer esse gerenciamento. É possível. Veja bem, é o gerenciamento daqueles que podem participar das audiências. Há um filtro prévio. Aqueles que de cara digam não posso participar por tais e tais motivos, não vão participar e pronto. Mas aqueles que estão dispostos, mas têm algum tipo de dúvida, algum tipo de receio, há como a gente fazer um suporte técnico, sim. Né? E veja bem que eu acho que quanto mais se utilizar, menos vai se precisar. Nesse primeiro momento, é a dúvida de todo mundo, é natural. Mas quando mais a gente vai utilizando ao longo do tempo, menos dúvida vai ter, entendeu? Essa é a minha visão, né? Volto a dizer, nós estamos num processo de aprendizado. E eu acho que eu sempre tenho falado com os advogados, eu já fiz uma live com os advogados da OAB de Bacabal, com a doutora Marlúcia, né? Falei com a doutora Andréa lá de Bacabal, isso tudo antes de fazer a primeira audiência telepresencial, de que é muito importante que os advogados, a meu ver, colaborem. E também vejam isso como uma oportunidade de aprendizado. Né? Como o Pado falou perfeitamente, aqui ninguém quer surpreender ninguém. Ninguém quer pegar a pessoa no contrapé, numa tecnologia que ela não domina ou que ela não está preparada para realizar o ato. Né? Eu acho que há meios, e aproveitando este momento, porque hoje o momento é de cautela, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia. Né? Então, a gente não vai fazer mais... será que a gente vai perder a oportunidade de fazer audiências telepresenciais, aguardando 2, 3 meses, Deus o livre, para que a gente possa voltar a fazer presenciais? As que eu já fiz audiências de instrução e de conciliação. Todas elas, as que foram de conciliação, teve o acordo, e as que foram de instrução, os processos foram instruídos e foram concluídos para julgamento. Quanto tempo essas partes não ganharam de celeridade? Né? Eu acho que isso também é algo importante. Como é que está sendo feito o pregão dessas audiências telepresenciais? Existe uma sala de espera onde a testemunha ou a parte fica em off, sem ouvir e sem ver a parte que está prestando depoimento, ela sai e retorna? Elas podem sair e retornar. No caso da testemunha, ela aguarda... nós lá em Bacabal criamos o procedimento do grupo de WhatsApp, né, que eu falei, que é justamente ela fica aguardando no grupo de WhatsApp, vamos dizer assim, aguardando na casa dela, claro, mas com o grupo de WhatsApp, para que ela seja informada quando ela pode entrar na sala, no caso da testemunha. A mesma coisa vale para as partes também, quando é preciso tomada do depoimento separado. Olha... Doutor Pado, como é que está aqui em São Luís o pregão? Não tem pregão. Na verdade, a hora... Pregão, né? Ele recebe a intimação, a notificação com o endereço e com o horário. Então, ele acessa a sala de audiência naquela hora. Muitas vezes, eu chego na sala de audiência, a parte dos advogados já estão lá, aguardando. No nosso caso, Pado, o pregão é no grupo de WhatsApp. A chefe de audiência fala, pode entrar agora. Como eu disse, o Bruno é high-tech, né? Então, assim, ele criou esse grupo, então ele já faz muito legal isso que ele fez. Agora, como é que eu faço? Como eu já sou da velha guarda,
Então, o meu diretor me auxilia muito. Meu diretor fica ali do meu lado e monitorando partes e advogados. Se a audiência atrasou um pouco, ele já comunica as partes de advogado da sala seguinte, de que a audiência vai atrasar um pouquinho. Então, o meu grupo de WhatsApp é via diretor e é via o Você telefone. abre várias salas, Padre? Abre várias salas ao mesmo tempo? Vai abrindo as salas? Não, o diretor vai. Não, cada processo tem uma sala, né? Um Cada horário, né? processo tem um horário certinho, direitinho. Então, por exemplo, se eu estou na audiência de 8h20 e a próxima vai ser 9 horas, mas a 8h20 atrasou, aí o Júnior o diretor já informa as partes que estão já, às vezes, na sala de audiência, para que eles esperem um pouquinho mais até eu terminar a Sim, audiência, para que eu possa me dirigir à entendi. sala seguinte. Entendi. Então, A gente faz vai... isso também, só que faz pelo WhatsApp. Só a diferença é essa. Eu digo assim, o meu WhatsApp é meu diretor, é porque tu é high-tech, aí... Mais uma vez, os advogados vão ficar assim. Se for em Bacabal, nós vamos fazer assim. Agora, se a gente for em Pinheiro, já vai ser de outro jeito. Se for para a vara de Doutor Pado, é outro procedimento. Se for para a vara de Doutor Paulo Mantovani, é outro. Então, o que está acontecendo, tirando a brincadeira que eu estou fazendo aqui, é que os advogados estão achando uma dificuldade nessa forma de padrão que não existe e que está tendo que fazendo um esforço. Os advogados têm que fazer um esforço de entender qual é o rito que o juiz vai fazer, qual é o prazo que o juiz vai fazer, como ele quer se comportar naquela audiência, se ele vai aplicar ou não, porque nós temos onde ficam claros que não vão ser aplicados a revelia, a confissão, como tem outros que já dizem que vai ser aplicada a revelia, a confissão, tem outros que estão dizendo que é espírito conciliatório apenas, aí de repente a audiência toma um corpo, porque vê que é matéria de direito, aí vai para a instrução. Então, assim, são uma série de questões que estão deixando os advogados inseguros. Por quê? Porque cada juiz está agindo de uma forma. O doutor Bruno está agindo no Bacabal de uma forma. E, assim, é muito fácil quando os advogados da cidade estão ali envolvidos com aquele trâmite ali daquela vara. Porém, vocês têm que pensar que é o seguinte, tem empresas que vêm advogados de fora para aquele trâmite. Então, não dá para a gente ficar assim, nem se for uniformizar, vamos uniformizar pelo TRT, minimamente, para que os advogados tenham uma segurança, porque é muita insegurança. Olha, teve casos que os juízes deram despacho para que a parte apresentasse defesa em 15 dias. Daqui a pouco ela cassou o próprio despacho, dizendo que era em 5. Por quê? Porque o entendimento mudou, porque temos que seguir pela CLT, e na CLT diz 5, não diz... Que prazo de defesa é esse que nem tem na CLT, né? E que estão seguindo? Então, assim, está tudo muito confuso, os advogados... o juiz da vara do interior, doutor Bruno, é fácil, porque o senhor está ali em contato direto, né? Mas eu tenho até uma pergunta para fazer, senhor, que me mandaram aqui no privado já durante a semana, para quando soube que o senhor estaria na live. Como vai fazer para cumprir um despacho do senhor de entrega de carteira assinada? Se a empresa é aqui de São Luís, né? Teria que deslocar uma pessoa para, até mesmo, nem fala assim, mas manda pelo correio. Como mandar pelo correio? Hoje mesmo eu vi uma entrevista que falou que o correio está demorando meses para entregar o correspondente. Lá tem reclamações do correio que mercadorias que eram para ter chegado com 10 dias não chegaram ainda e não tem previsão de chegar. Né? Até mesmo para receber nos postos de distribuição não estão conseguindo. O correio está abarrotado, porque aumentou a quantidade de entregas via esses mecanismos de correios, de distribuidora com distribuição. Então, assim, como vai cumprir esse despacho de entregar uma carteira física para uma vara que está fechada e onde uma empresa também está fechada? Como cumpre?
Vamos lá. Eu acho que a gente tem que trabalhar ou pensar, né, ou encarar essa situação sempre partindo do possível. Né? A gente está lidando com uma situação excepcional que talvez daqui a 15 dias seja diferente de hoje, a gente não sabe. Tudo está mudando. Ou seja, ou melhor, eu tenho certeza que daqui a 15 dias vai estar diferente. Só não sei como, o que vai estar diferente. Mas a gente, pela velocidade das coisas, vai estar diferente. É claro que, pela questão das regras de distanciamento, né, existe um ato do tribunal vedando atividades presenciais, né, salvo, no caso de oficial de justiça, situações excepcionais de perda de direito, né, de urgência. Num caso como esse, doutor, eu primeiro verificaria a questão da urgência, primeira coisa. Né, já que isso vai envolver necessariamente uma aproximação, seja pelo correio, oficial de justiça, ou seja como é que vai ser feita essa entrega, não sei exatamente qual é o caso. Se não for urgente, eu acho que o razoável é que se aguarde, como outros atos presenciais estão, infelizmente, tem que aguardar. Se for urgente, a gente primeiro verificaria como fazer, mas também não é inviável fazer, ou pelos correios, que seria o meio normal, mesmo antes da pandemia, né? Ou outra forma, é fechada e não tiver quem receba ou quem entregue a carteira, aí é outra questão, né? Que aí é uma questão da inviabilidade física mesmo, porque a empresa está fechada. Né? Mas me parece que todas são questões pontuais, né? Que a gente está vivendo um momento excepcional, que daqui a 2 semanas pode estar diferente. Não me parece que eu não estou tirando a importância dessa pessoa que precisa da carteira de trabalho, não estou tirando. Mas me parece que essa é uma questão que, se não for urgente, pode aguardar. E se for urgente mesmo, a gente vai ter que fazer, vai ter que dar um jeito. Parece que deu um intervalo aqui na live, só um minuto. Ei, Anne. Nós vamos ter um intervalo e depois a gente vai voltar, mas a gente ainda tem 10 minutos. Antes do intervalo, eu queria que o doutor Bruno respondesse uma questão que já me mandaram várias vezes, a mesma questão. O que fazer quando, na oitiva de testemunha ou da parte, o advogado ou a parte se recusar a virar a câmera e mostrar o ambiente em que ele se encontra? O senhor vai dar continuidade à audiência ou o senhor vai suspender a audiência? O que o senhor vai fazer? Olha, essa é uma ótima pergunta. E é uma pergunta que não está em nenhum livro de processo do trabalho, né? Porque é uma situação, nós estamos vivendo uma situação nova. Então, o procedimento também é novo. Agora, uma coisa que não é nova é o poder diretivo do juiz no trâmite do processo, inclusive nos atos instrutórios. Então, se eu estou em audiência telepresencial e eu esclareço para a testemunha, seja onde é que ela está, que para verificar a idoneidade, né, do depoimento dela, para ter a certeza de que ela está sozinha, que não tem ninguém dando orientações por trás da câmera, eu preciso que ela vire a câmera, ou seja, eu estou esclarecendo o procedimento e estou justificando o procedimento. Estou pegando esse seu exemplo, né, doutora? Então, e se ela, mesmo assim, se recusa a fazer um ato que seria perfeitamente válido para ela fazer, ora, qual é o problema de virar uma câmera? Não é isso? No celular. A meu ver... Preservar a intimidade, talvez. Como? Preservar a intimidade, ele não quer expor ela teria que dizer isso, justificar dessa forma e poderia ir para outro cômodo, né? Mas não me parece, como regra, uma justificativa razoável. Mas poderia ter justificativas excepcionais e teria que ver caso a caso. Mas vamos dizer que ela não tem uma justificativa razoável. A meu ver, eu não consideraria o depoimento dela. Seria a mesma situação presencial de uma testemunha não querer prestar o compromisso dela, né? Ou não querer dar a identidade dela para verificar se ela é quem ela diz que é. Né? Então, não me parece que são questões insuperáveis, porque nós estamos aqui aplicando regras processuais desde sempre. Ao magistrado cabe a direção do processo. Se ele estabelece um procedimento e justifica esse procedimento e ele é razoável, de circunstâncias excepcionais que a gente está vivendo, se a parte não cumpre, tem que ter uma consequência. Né? A mesma situação, por exemplo, de uma testemunha no meio de uma audiência presencial se levantar e sair da sala.
e o juiz disse, olha, você não saia da sala, porque você está no meio do depoimento. Ele, não, eu vou sair. Se você sair, eu vou desconsiderar seu depoimento. E ela, eu vou sair assim mesmo. Qual é a consequência? Desconsideração do depoimento. É claro que eu queria pegar esse seu gancho, doutora Anne, e falar uma outra coisa que a doutora Sandra falou, sobre as dúvidas, as inseguranças. É normal a gente ter dúvida, é normal a gente ter preocupação. Por isso que eu acho que é muito bom, é muito importante que a gente tenha clareza no diálogo, clareza nos procedimentos. E tanto por parte do juiz, como por parte dos advogados. Se o advogado tiver dúvida, ele tem que perguntar qual é o procedimento, ele tem que esclarecer o procedimento. E o juiz, claro, também, eu vejo assim, tem que deixar desde sempre, desde o início, de forma clara qual é o procedimento. Eu acredito que se nós tivermos um diálogo claro, essas questões, como esse exemplo da testemunha que não quer virar a câmera, elas são superáveis. São superáveis pelo bom senso. Eu costumo dizer que bom senso resolve 95% dos problemas, inclusive no processo. Basta que a gente tenha bom senso e clareza nas coisas. O grande problema que nós estamos enfrentando, na verdade, doutor Bruno, é a insegurança que nós estamos tendo em virtude dessas, de a gente não saber qual vai ser o procedimento do juiz. Então, sim, há de convir que está claro para os advogados de Bacabal, porque o senhor já deixou a eles um rol de explicação, eles têm contato lá com a diretora da vara, que já também esclareceu essas dúvidas. Acontece que o advogado que milita, às vezes, no Maranhão, em todo o Maranhão, porque eu já trabalhei para uma empresa grande, onde eu tinha dia que eu estava em Pinheiro, no dia seguinte eu já estava em Santo Inês. Já tive casos que eu tive audiência em Santo Inês de manhã e em Bacabal à tarde. Então, assim, imagina a situação desse advogado que tem que ir com a portaria do juiz na mão para saber como é que o juiz age nas audiências dele. Como é que eu tenho que ficar assim? Eu tenho que olhar aqui a portaria, quais são as explicações, agora eu vou olhar essa portaria aqui, porque agora minha audiência presencial é em Bacabal, não, agora é em Santo Inês. Olha, é pedir muito dos advogados que fiquem aí descobrindo. E outra coisa, o senhor ainda teve a portaria, parece que o senhor fez 2 portarias, né? Eu vi aqui, parece que 2 portarias e um roteiro de procedimento. Pois é, só que teve várias que não emitiram portaria, entendeu? Não teve portaria. Todas as orientações estavam apenas no despacho do que foi para a parte, entendeu? Então, é uma coisa assim que o advogado fica sem saber se aquilo ali é um procedimento da vara, se é um procedimento do juiz, né? Porque pode o titular estar agindo de uma forma, o substituto querer agir diferente, porque aqui na capital a gente tem conhecimento disso, que às vezes o titular nas audiências, quando eram presenciais, agia de uma forma e o substituto agia de forma diferente. Então, assim, pedir muito para o advogado, fica pensando, agora eu vou fazer a audiência lá na cidade tal. Eu tenho que ver o juiz que vai fazer, porque o juiz daquele procedimento age dessa forma. Agora eu vou fazer... Doutora, mas eu posso falar uma confusão na cabeça dos advogados. Doutora, eu entendo. Acho que o Pádua pode também falar assim, sobre essa dificuldade, mas eu entendo. Mas eu acho que a gente talvez... Eu volto a falar, acho que poucos estão fazendo audiências telepresenciais ainda, né? Por isso que eu digo, aproveitar esse momento que ainda poucos estão fazendo, eu acho que é uma oportunidade para o advogado. Eu falo assim, olha, eu falo muito para os advogados lá em Bacabal, façam as audiências. Para vocês terem uma ideia, essa semana nós fizemos 6 audiências de instrução. Das 6 audiências, tiveram 4 advogados, 4 ou 5, que eram separados, né? O do município era o mesmo, mas dos reclamantes eram 4 diferentes, que nunca tinham feito audiência telepresencial. E eu perguntava, doutor, a primeira vez que o senhor faz E todos eles saíram com uma impressão muito positiva, pelo menos foi o que eles disseram voluntariamente. Porque às vezes a gente cria algumas, sabe, um temor, e é natural a gente ter, né? Como o Pádua falou, né? Às vezes a gente pensa que vai ser pior do que vai ser.
E repito, quando a audiência é telepresencial, o procedimento dentro da audiência não é nada do outro planeta. Você aplica processo do trabalho na audiência telepresencial. Como o Pádua bem colocou aí nas falas dele. Eu não estou criando um novo procedimento, um novo processo, o que é telepresencial. Entende? Só Há mais uma uma pergunta adequação. antes do nosso intervalo, porque o tempo aqui está corrido. Fizeram uma pergunta e reiteraram várias vezes. O que fazer quando o advogado ele está com a testemunha e a parte no seu escritório, só que ele está com a parte na antessala, está com a testemunha na sala de reuniões e está com a outra testemunha na recepção. É um exemplo. Todos no mesmo ambiente, só que as paredes são interligadas e apesar de estarem isolados, um escuta o outro. Como garantir a isonomia deles? Vou deixar para o Pádua responder essa aí. O que ele acha? Numa situação dessa, eu sabendo que as testemunhas estão no mesmo ambiente, eu não ouviria nenhuma delas, não. Tá? Porque eu penso que a incomunicabilidade aí estaria muito prejudicada, mesmo com a boa vontade de todos, mas aí eu não teria essa segurança de fazer essa audiência dessa forma. Então, penso que nessa circunstância aí não daria para fazer, não. Eu não ouviria essas testemunhas. E como garantir que mesmo que em ambientes eu posso... a testemunha está na sala e a parte está na cozinha. Elas não vão dizer que estão no mesmo ambiente. Como garantir que elas realmente não estejam no mesmo ambiente? Não tem como, doutor. Assim, como o Bruno falou, ele pede para a testemunha mostrar o ambiente, para ele ter a certeza de que ela está ali sozinha. Entendeu? É uma questão que, como ele falou, de bom senso. É a sala do advogado, né, doutor? Aí é a sala do advogado. Pois é, então, assim, nós temos que entender que nós estamos num tempo excepcional, gente. Então, assim, se não der para fazer audiência, a gente não faz. Então, se houver algum problema que impeça a incomunicabilidade, impeça que eu tenha essa segurança, essa certeza de que haverá uma lisura no depoimento, então eu não vou fazer. Perfeito. Então, nós não estamos querendo passar por cima de nada. Agora, eu queria ressaltar uma questão, assim, por exemplo, dessa preocupação que, desde a primeira live, a doutora Sandra tem demonstrado, que é os vários procedimentos. Eu penso que o advogado não está sendo surpreendido, porque ele recebe uma notificação com um despacho dizendo qual o procedimento aquela vara vai ser adotado. Por exemplo, na primeira vara, eu digo lá que vai ser adotado o procedimento da CLT. As outras varas da capital estão dizendo o seguinte: olha, só tem 15 dias para contestar na forma do artigo 357 ou 355 do CPC. Então, assim, o procedimento até ali é do CPC. Agora, quando chegar na audiência, vai ser o da CLT. Realmente, para mim, é uma confusão misturar os dois sistemas num só processo. Eu acho que o erro não é do juiz, o erro foi do CSJT ter permitido essa, vamos dizer assim, essa faculdade de adotar o CPC. Utilizar. Exatamente. Então, esse foi, no meu ponto de vista, de abrir o CPC numa hora dessa, que a gente poderia simplesmente fazer as audiências presenciais sem problema nenhum. Todos sabiam que o procedimento era da CLT. Mas muitos colegas estão optando pelo CPC, porque acham melhor. Inclusive, eu coloquei essa preocupação na live passada e hoje, na reunião com o corregedor do TRT, da 16ª Região, eu coloquei também novamente essa preocupação que ele também expressou ser a dele. Por quê? Porque tem chegado reclamação à OAB, tem chegado a reclamação à corregedoria, que está havendo essa dificuldade dos advogados em entenderem esses procedimentos. Mesmo, doutor, que eu compreendo que o senhor vai falar, nós damos um despacho onde fica claro que procedimentos, de que forma nós vamos atuar. Não há, em alguns despachos, a necessária colocação de todas as nuances do processo, do rito que vai ser seguido ali, para dar segurança ao advogado. É aquilo que eu falei com o senhor na live passada. O senhor está dizendo que
porque é um processo novo, uma ocasião nova, uma pandemia nova. Eu vou ter toda a tolerância se a pessoa não entrar na sala, não te dar arquivamento, eu vou entender se cair no meio do caminho. Só que nós estamos falando em uma coisa que pode, agora é temporária, mas também pode ser que dure mais ainda. Então, essa tolerância, em tese, ela vai ficando menor, né? Vocês vão ficando, na medida que os advogados vão pegando o ritmo, retomando aí a live, né? No final foi colocada essas dificuldades que a gente está encontrando, de se padronizar para que os advogados tenham essa utilização, utilizem essas ferramentas que eu vejo que é para ficar. Eu não vejo que essa ferramenta é temporária, né? Inclusive eu estava brincando ela é o futuro, ela veio acelerar o futuro, ela é uma ferramenta que, mesmo que ainda não seria utilizada pós-pandemia, como está sendo usada agora, mas ela é que vai ajudar procedimentos igual carta precatória, reclamantes que têm processo no Maranhão e não têm condições de se deslocar, dá para fazer isso nesse momento. Então, eu vejo como uma ferramenta que fica, né? Uma ferramenta que vai ficar e fez com que os advogados acelerassem esse aprendizado, os juízes acelerassem esse aprendizado, porém, eu ainda vejo, como igual eu estava falando, muita tolerância agora, mas na medida que os advogados pegarem esse ritmo, eu não vejo que vai haver tanta tolerância. Então, eu acho que é hora, né, pegar essas experiências e fazer um padrão para que, unido nesse padrão, emanado nesse padrão, a gente possa utilizar futuramente essa ferramenta. Eu não vejo problema nela. Muitos advogados até falam, se me desse a opção de fazer agora telepresencial, né? Porque me evita sair do escritório, ficar esperando na sala lá da audiência, né? Tem que ter saudade de ficar na fila lá no corredor do fórum. Mas sem o padrão, doutor Bruno, fica difícil até da gente pensar nessa ferramenta. Eu acho que naturalmente vai ocorrer esse padrão. O tribunal já tem padronizado várias coisas, inclusive tem um manual para a utilização do Google Meet, para quem vai utilizar partes e advogados. A resolução do tribunal já fala, o próprio fato de nós já sabemos que é uma ferramenta única, que é o Google Meet, né? Que há várias ferramentas, inclusive o Instagram, o WhatsApp, o Zoom, mas nós já sabemos qual é a ferramenta. Como o Pádua bem colocou, não é nada de surpresa, antes que ter a audiência propriamente dita telepresencial, tem um despacho, tem uma decisão, mas nós já sabemos qual é a ferramenta. Lá o Pádua bem colocou, antes de ter a audiência, tem uma decisão, esclarecimento desse grupo de WhatsApp pode parecer, mas ele teve impacto muito positivo, ao meu ver, justamente porque ele serve como esse suporte técnico, né? Então, já tira dúvidas, a pessoa pode fazer o teste antes. Claro, tudo isso demanda tempo, procedimento, um funcionário para acompanhar, mas faz parte, né? Como a senhora falou, é melhor fazer isso que às vezes do que pegar uma estrada. Quantas vezes eu tenho certeza que a senhora, a doutora Anne e outros advogados, às vezes não se deslocaram 3, 4, 5 horas em São Luís de carro para fazer uma audiência, não é verdade? Fazer 1 ou 2 audiências no interior e depois voltaram. Às vezes a audiência nem ocorre, né, por algum motivo. Eu fiz uma audiência em Carutapera uma vez que eu brinco que a estrada era tanto barro que até tatu de chuteira tinha dificuldade para chegar. Então, imagine só, a gente está falando aqui de uma coisa nova, mas é que é uma coisa que a gente pode dominar. E se a gente gastar 1, 2 horas aprendendo em casa, ou antes com o suporte, claro, no caso de Bacabal, a gente tenta dar esse suporte, como eu falei, nesse primeiro momento, isso vai ficar, esse aprendizado fica. Né? Essa familiaridade ela não vai embora depois. Eu falo isso pelos advogados.
É claro que os reclamantes sempre vão ter dificuldade maior, podem ter, porque são pessoas que às vezes nunca participaram nem de uma audiência presencial e nem telepresencial. Mas eu acho que, na medida que os advogados superarem essa primeira desconhecimento e se familiarizarem, eles vão poder, inclusive, ajudar os próprios clientes. Então, eu acho que o processo ele tende a se acelerar a facilitação dele. Né? E veja bem, eu não estou falando que isso vai acontecer semana que vem, mas eu acho que é um processo. E por isso que eu volto a dizer, eu sou muito estou advogando muito para a ferramenta. Eu acho que os advogados têm que aproveitar esta oportunidade, o momento que a gente está vivendo agora, para experimentar fazer audiência. Né? Se forem chamados para fazer audiência e puderem fazer, façam. Olha, Bruno, outra coisa também, doutora Sandra, essa falta de uniformidade, ela vai terminar no momento em que esse momento nosso de extraordinário passa. Quando ele passar, que vai pelo decreto aí do presidente, vai até o 31 de dezembro, a não ser que haja alguma coisa diferente. E, então, assim, vamos imaginar que essa extraordinariedade fique até 31 de dezembro. A partir de janeiro, volta tudo ao normal. Então, nossos atos, eles são temporários. Depois disso, o procedimento será um só, CLT, como era na presencial. Tá certo? Então, é só durante essa pandemia que nós estamos aí utilizando esses procedimentos duplo, mas com a intenção de beneficiar sempre a parte, porque quem está usando o CPC está pensando em ganhar tempo, em não deixar o processo parado, em impulsionar o processo. Por exemplo, ontem, eu conversando com uma advogada, ela me falava da dificuldade dos alvarás, que agora está difícil, entendeu? Então, assim, se a gente não fizer as audiências, não tocar os processos, também não terá o alvará. Entendeu? Então, assim, é um acordo que se realiza e ali você já resolve o processo, você o trabalhador já consegue receber o FGTS, já consegue receber o seguro-desemprego, já consegue... Exatamente, Padre. Então, ainda mais na justiça do trabalho, né, que tem um índice de conciliação tão alto, né, nas audiências inaugurais. Então, a gente tem que vencer por hora. Eu estava resistente no começo, estava resistente, mas aí eu também fiz os testes, falei com minhas colegas lá da primeira, aí a gente fez uma reunião telepresencial e a gente foi aprendendo a mexer. Então, aí a gente percebe que a gente, às vezes, tem mais medo da tecnologia, né? Porque o novo sempre causa isso, causa medo, causa a sensação de pânico. Mas, olha, essa semana eu fiz 20 audiências. Eu não vi nenhum problema assim, técnico das audiências práticas. Todos participaram com o seu celular, participaram com o seu computador, o advogado em casa, a parte em casa, e foi possível resolver 20 processos. Entendeu? Então, foi... Doutor Pádua, o conteúdo da ata da audiência, ele fica disponível em tempo real para acompanhamento das partes, como é nas varas, ou depois de preenchida, que possibilita... ou só depois que ela fica disponível, porque quando ela fica ao vivo, ela pode ser preenchida, evitando eventuais esclarecimentos, pedidos de ordem, e até mesmo visando a garantia ampla defesa, que tudo fique registrado. Ou somente após a audiência que ela é colocada nos autos do PJE? Não, ela é feita igualmente na presencial. Parece a ata na tela, a chefe de audiência digitando palavra por palavra. Então, ali o advogado, a parte, todos vão acompanhando exatamente o que está acontecendo naquele momento da audiência. Então, às vezes pode ocorrer da chefe da audiência não colocar, eu chamo logo a atenção, coloca a ata na tela, para as partes olharem. Se por acaso isso não aconteceu, o advogado deve alertar o juiz, deve alertar a chefe da audiência, olha, não está aparecendo a ata, eu quero acompanhar a ata, isso é um direito. Entendeu? Então, assim, é como eu disse, a gente não vai querer surpreender ninguém. E o processo tem que ser exatamente um processo claro, um processo sem nenhum tipo de desconfiança. É exatamente a realidade dos fatos ocorrendo ali naquela hora. Padre, está sendo gravado, né? Também é outra coisa, né? Além de tudo, as audiências são gravadas.
Exatamente. Bom, inclusive o Júnior, né, conversando com ele para sondar como é que tinha sido a semana, né, se tinha tido muitos problemas, ele até pediu que eu sugerisse aos advogados que utilizassem, entrassem pelo navegador do Google, né, que parece que a estabilidade ficou melhor quando entra, até porque o Google Meet é do Google, né, então presumo que a ferramenta funcione eu acho que é melhor, viu? Hã? Se puder usar o navegador do Google, até porque é gratuito, né, é melhor. Inclusive o Google Meet, quem tem Gmail, se você eles estão integrando tudo, né? Então, se você tem um Gmail, por exemplo, já aparece lá embaixo o símbolozinho do Google Meet. Então, se você recebe no seu Gmail o link para entrar na sala do Google Meet, você clica ali e ele já abre a sala, entendeu? Então, é bem prático se você puder usar as ferramentas do Google integradas. Uhum. Como eu falo, você recebe um convite, como nós falamos da outra live, né? Já vai o endereço na notificação. Então, se você não tem um computador, mas tem um celular, basta você copiar aquele endereço, né? Não precisa nem de e-mail, basta você copiar aquele endereço, joga lá no Hangout, né? E ele já abre e você já pode acompanhar a audiência. Google Meet, né? Teve algum caso assim que as partes disseram que não poderiam comparecer, doutor Pado, durante essas audiências que o senhor intimou? Teve tanto parte reclamante como parte reclamada. Então, via petição, via presencial ali na hora, então o advogado simplesmente deu a justificativa. Tá? Então, ali já coloquei a ausência do reclamante justificada em razão de problemas técnicos e práticos, então não tem problema. Ou, igualmente, a ausência da reclamada justificada por problemas práticos ou técnicos. Então, está perfeitamente dentro do regramento, perfeitamente dentro da norma. Uhum. Pois é assim, eu tenho colocado aqui, batendo nessa tecla do padrão, do medo, da imposição, das penalidades de arquivamento, de revelia, porque essa é uma grande preocupação dos advogados devido à falta do padrão. Então, se você não tem o padrão, você fica inseguro de estar fazendo a audiência. Igual quando eu coloquei lá, doutor Pado vai fazer a audiência dessa forma. E aí chegou no grupo um despacho do doutor Paulo, se eu não me engano, ou lá da doutora Noélia, não sei, fazendo de outra forma. Aí a pessoa falou assim, mas eu vou fazer como o doutor Pado está falando para fazer. Aí eu falei, não, aí eu coloquei a resposta lá no grupo, falei, não, você tem que fazer conforme a orientação do despacho do juiz que está lhe intimando para aquele ato. Porque você não pode, eu concordo com o pensamento do doutor Pado, seguir a audiência em outra vara com o pensamento do juiz que está acompanhando pelo CPC. Então, assim, essa é a grande reclamação dos advogados cotidianas, as inseguranças, inclusive, porque vai se fazer a ata, vai se jogar no PJE a ata, né? Outra pergunta que queriam saber, vai ser disponibilizada no processo do PJE essa ata que vai ser feita nessa audiência presencial? Vai ser anexado esse vídeo dessa audiência no PJE, né? É outra pergunta também que fizeram. Olha, doutora Sandra, o procedimento, quando você está na audiência, o procedimento será um só. Até o Bruno já confirmou isso. Então, assim, quem for para a audiência, quem está usando o CPC agora, mas na hora que chegar na fase instrutória, que provavelmente eu acho que essa audiência de conciliatória, quem está usando o CPC não deve fazer. Mas, quando chegar na instrutória, vai ser CLT. Tá? Então, assim, as atas, como eu falei ainda agora, elas são postas logo e as partes vão acompanhando palavra a palavra. E depois disso eu vou assinar digitalmente, vai estar no PJE, a ata direitinho, exatamente como aconteceu. Então, é um documento do processo.
Então, as gravações também vão estar na plataforma do PJE Mídia, disponível para as partes. Então, assim, não tem surpresa, não tem surpresa. Então, assim, agora, como a senhora falou muito bem, o advogado tem que observar exatamente a vara, o despacho, a notificação daquela vara. A vara, por exemplo, as 6 varas de São Luís, se eu não estou enganado, vão usar o CPC, ou seja, não vão fazer audiências telepresenciais como eu estou fazendo. Então, você já sabe qual será o procedimento daquelas varas. Apresentar a defesa, conforme, e o prazo, imagino eu, na capital deve ser único de 15 dias, né? Então, agora, na primeira vara, o prazo vai até a audiência. Mas eu já fiquei sabendo que no interior tem juiz que está dando 5 dias de prazo. É porque tem alguns que estão dando 3 dias de prazo. 5 ou 3. O problema, como eu falei, o regulamento do CSJT possibilita o uso do CPC, com a possibilidade de revelia. E vem o nosso regramento do TRT e diz que o prazo é de 5 dias. Então, assim, o ato do tribunal fala de 5 dias, né? Pois é. Mas então, seria inconstitucional esse ato porque a CLT não é omissa em relação à audiência, como o doutor Pado mesmo ressaltou. Ela não é omissa. Aonde se arranjou uma defesa de 15 dias ou de 5 dias? Aonde se arranjou isso? Porque aí a gente vê uma clara violação do artigo 769 da CLT e do 847 também. Bom, tu vai falar, Bruno? Bom, vou só pontuar o que o Padua disse, né? A resolução do CSJT faculta a aplicação do CPC, mas o nosso tribunal também editou um ato que, quando ele fala da aplicação para apresentar defesa, ou seja, o juiz intima a parte para apresentar defesa, mas ele fala que o prazo será de 5 dias. Né? Agora, é claro, isso aí é algo que pode ser questionado, pode de repente, mas o fato que existe fazendo devido processo legal. Essa resolução aplicando por analogia a regra da CLT. Porque se a gente for parar para pensar, uma clara violação da Constituição. Mas a CLT fala que até a data da audiência, como a senhora doutora Anne falou. Mas se fosse por isso, a gente não poderia aplicar também nem o CPC, então, também. Né? Nem 15 mas dias. Mas acontece o seguinte, o que os advogados estão questionando é justamente, se é marcado uma audiência, eu tenho prazo até a audiência, ou até mesmo durante a audiência, para fazer a defesa, porque ainda não foi revogada a defesa oral, né? Sim. Agora, dar um prazo para o advogado fazer aquela defesa está contra o que está estabelecido no CLT, né? Que eu posso até a data da audiência, ou até mesmo dentro do ato da audiência, mesmo que ele seja presencial, para fazer a audiência. Entendeu? Então, assim, eu entendo a colocação, mas o fato é que a gente tem essa regulamentação que o tribunal adotou, né, o posicionamento, né? Eu mesmo eu tenho utilizado, no caso daqueles processos que não tem audiência, eu tenho utilizado o ato normativo do tribunal, né, que seria o prazo da CLT, né, tentando guardar coerência com a resolução do próprio tribunal. Né? Então. Mas hoje mesmo eu conversei com o corregedor que esse prazo, levando aí por analogia CLT de 5 dias, está trazendo um transtorno para a vida dos advogados, porque um prazo de 5 dias para apresentar uma contestação. Doutora Sandra, eu acho até. Olha, volto a dizer, eu acho válidos os argumentos. Travou. Eu acho que essa questão do diálogo, da colaboração, nós estamos lidando com uma situação excepcional, então, às vezes, os atos têm que ser adequados, a gente vai ter que rever os procedimentos também. Então, acho válido que haja essa conversa, entendeu? É muito importante mesmo que a OAB leve essa preocupação para o tribunal, né, para que ele avalie isso, né? E aí, doutor Pado, se for para fazer defesa, podemos fazer com 15 dias com o senhor? Olha, assim... Porque 5 dias, para quem está vivendo no lockdown ou quase lockdown, é meio que impossível.
Olha, como eu Olha, posso falar só mais uma coisa, Pada? Perdão, doutora Sandra, doutora Anne, posso falar só para complementar o que eu falei? Olha, Em relação à questão do prazo de 5 dias ou 15 dias, eu entendo da preocupação, mas, independente disso, eu queria só destacar uma outra regra que existe nas resoluções, que caso o advogado ou a parte tenha alguma dificuldade em razão da pandemia, da situação que a gente está vivenciando, para cumprir esse prazo ou qualquer outro prazo processual, ele pode suscitar isso nos autos. Ao suscitar essa questão, essa dificuldade, o juiz vai avaliar, claro, os argumentos, mas todo mundo sabe das dificuldades atuais e poderá suspender o prazo. Então, essa é uma outra questão que também deve ser levada em consideração. Então, eu acho que você tem que ter duas coisas, né? Você pode seguir o caminho de questionar a decisão, como a doutora Anne, a doutora Sandra estão falando, a questão constitucional e tal. Pode cumprir o prazo, ainda independente se é 5 ou 15 dias, cumprir o prazo, que é o que está no despacho, é o prazo que vale para aquele processo. Mas pode, numa situação excepcional, caso verifique que não tem condição de cumprir o prazo, ou de 5 ou de 15, alegar no próprio processo. Olha, a situação é excepcional, eu não consigo juntar provas, a pandemia me impede de ter contato, gostaria que fosse suspenso o prazo por tantos dias. É um argumento válido. Nós todos estamos vivenciando essa situação. Então, eu acho que é algo que também pode ser levado em consideração. é porque um dos argumentos que as pessoas estão utilizando é que as empresas estão fechadas, o recurso humano está fechado. Então, reunir documentação para fazer uma defesa e não prazo de 5 dias é quase humanamente possível. Né? Esse é um argumento válido, razoável. A meu ver, é um argumento razoável. Pois é, eu fiquei sabendo até que alguns juízes tinham dado 5, mas quando o advogado peticionou, concedeu um prazo maior. Doutor Pablo está esforçando. Pode falar, doutor Pablo. Pode falar. É o que eu estou falando para a senhora. Doutor Pablo. Olha, eu tenho minhas reservas exatamente de usar o CPC, porque essa questão da constitucionalidade é uma questão que a gente pensa que vai ganhar tempo agora, mas um processo desse pode chegar até o Supremo. Por quê? Porque legislar sobre direito processual não cabe ao CSJT, não cabe ao CNJ, não cabe à Justiça do Trabalho. Não cabe. Legislar sobre procedimento também não cabe, tá certo? Então, assim, esse foi o primeiro ponto que eu não quis ir pelo CPC, que o CPC, para nós adotarmos, principalmente nessa questão do prazo, da contestação, é uma questão que é, para mim, incompatível, tá? Seguindo rigorosamente a técnica processual do trabalho, 769. Diz, olha, eu uso o CPC em omissão e também quando há compatibilidade, tá certo? Então, nós estamos numa situação de pandemia. Tá bom, nós estamos numa situação de pandemia. E numa situação de pandemia, até os direitos fundamentais estão sendo, a maioria deles, desrespeitados por causa da pandemia. Então, assim, a intenção é boa, né? Agora vai depender de cada parte, porque quando uma parte for receber uma sentença improcedente, ela vai buscar questões processuais para questionar aquela decisão, e vai encontrar. Então, isso que é a fraqueza, vamos dizer assim, ou a questão de se usar o CPC num momento assim, tá? E eu penso que uma colega diz, mas aí vai perguntar o TST. Sim, o TST regulamentou, o CSJT, mas é um processo que vai chegar. Tem fundamento para chegar no TST e tem fundamento para chegar no Supremo. O que a gente estava querendo ganhar prazo, a gente perca. Mas são poucos os que farão isso. Não sei. Não sei, porque o processo, todo mundo sabe o processo. Então, agora vamos passar as considerações finais para o doutor Bruno. O senhor tem alguma... Pode falar suas palavras finais, doutor. Eu? Sim, suas considerações finais, seu apanhado. Vamos usar os 15 dias, vamos dar um prazo maior para os advogados. Depois dessa live, o senhor vai ser mais bonzinho, vai ser 15 dias. Não, mas eu sou bonzinho, doutora, sou bonzinho. A Bruno está dando 5 dias, né, Bruno? Ele chegou a dar... Eu acho que esse prazo a gente tinha que unificar para 15. Eu acho que esse prazo... Olha aí, vamos ouvir doutor Pado, a voz da experiência. Doutor Pado é nosso amigo.
doutor Pado, é nosso colega. Mas assim, eu estou sujeito à discussão, à reflexão, que eu acho que é bom, e volto a dizer, o advogado pode questionar no processo eventuais dificuldades. Agora, cabe a ele fazer isso. Agora, é importante que preste atenção numa coisa, a meu ver. Se no despacho fala 5, ou você questiona ou você cumpre. Não dá para querer fazer em 15 e achar que não vai ter consequência, né? Ou você questiona e pede mais prazo, ou levanta outras questões, beleza, seu direito como advogado fazer isso, ou como parte. Ou você cumpre. Não dá é para... eu vou aplicar o outro prazo, o outro juiz que eu prefiro. Pois mas é mais agora... ou menos por aí que a advogada... Mas é que o Pado falou. Eu assim, concordei com a tese do doutor Pado, mas eu vou ficar... Aí eu falei, mas não é bem assim, não. Foi aberto. Mas olha, eu acho que é algo que ainda está em debate, em reflexão. Eu acho que o papel da OAB de fazer essas discussões é super válido. Parabenizo, doutora Sandra, doutora Anne, obrigado pelo convite. Acho que vocês devem continuar mantendo esse diálogo com o tribunal para aprimorar os procedimentos, tentar unificar assim. Eu estou aberto a isso. Com certeza, eu acredito que o Pádua também. Eu acho que a gente pode melhorar, mas deixando claro que não há nenhuma intenção de pegar ninguém de surpresa, não há intenção de criar tumulto. Ao contrário, a intenção é de dar celeridade, de dar efetividade, que os processos não parem. A colaboração dos advogados é essencial nesse momento, e eu vejo também como um momento de aprendizado para todos nós, inclusive para os advogados. E para isso é um momento de união. União para que nós possamos passar por esse momento, que vai passar, se Deus quiser, logo, e com o menor prejuízo possível e o maior aprendizado também possível. Tá? É isso, e obrigado novamente. Obrigada. Doutor Pádua, pode fazer suas considerações. Olha, essa pressionar o doutor Bruno também para usar os 15 dias, a gente deixa. Pois é, eu acho que a OAB tinha que fazer essa defesa, a unificação, pelo menos do prazo, 15 dias no estado todo. Entendeu? Porque eu penso que a capital vai usar os 15 dias, tá? Fiquei sabendo que a doutora Joacema está usando, mas eu não consegui falar em todas as varas para ver se a gente unificar. Eu acho que é viável uma unificação, acho que é desejável uma unificação, como as doutoras falaram. Vai sim. Realmente, como o Bruno falou, essa iniciativa da OAB é muito boa, é muito válida, trocar experiência, a gente trazer aos advogados esse novo conhecimento, que nós também estamos aprendendo. Então, mas o procedimento ele está regrado tanto no CPC quanto na CLT. Então, preste bem atenção, senhor advogado, qual o procedimento que aquela vara vai usar, para não ter surpresa. Está lá escrito no despacho, vai escrito eu imagino que as varas que estão adotando o CPC, isso está indo na notificação também, dizendo que vai ser o CPC para fins de defesa, para fins de especificação de prova, para fins de testemunha. Então, essas coisas assim, penso eu que isso deve estar tudo regulamentado, ou no despacho ou na portaria que cada vara geralmente às vezes tem, tá certo? Então, estou à disposição para, se tiver mais alguma coisa a esclarecer ou mais algum outro momento, estamos à disposição, a primeira vara. Então, vamos continuar fazendo audiência esse mês todo, até junho, final de junho, as audiências inaugurais. Então, assim, tenho observado que alguns reclamantes ou reclamados têm ido até o escritório do advogado, não precisa, esse momento de agora, não precisa um está perto do outro, às vezes um perto do outro sem máscara, eu tenho chamado a atenção na audiência. Então, assim, senhores advogados, se preservem também, porque essa doença é grave, essa doença é preocupante, muito preocupante. Então, por isso que eu estou fazendo a audiência de conciliação, que é mais simples, que não tem grandes consequências. Eu tenho ouvido alguma parte, quando o advogado diz assim, doutor, não tem mais prova, não sou eu. O advogado vai dizer assim, as partes, não tem mais prova, pode ir concluso. Então, as partes resolveram de comum acordo, como se fosse aí um acordo processual, né? Então, encerrar o processo ali de logo. E se ganha tempo. Então, a gente está à inteira disposição para a OAB em outras oportunidades. Doutora Sandra, doutora Ana. Doutora Sandra, suas considerações finais. Antes, salvo a nossa gratidão ao doutor Pádua, ao doutor Bruno. A gente pede que consideravelmente o doutor Bruno escute o doutor Pádua. Pode falar, doutora Sandra.
Eu agradeço mais uma live aí com o doutor Pada, conosco, o doutor Bruno, hoje aqui também conosco na nossa live. Muito do que está sendo falado aqui foram enxurradas de perguntas para nós no privado. Para você ter ideia, eu recebi só de um seguidor aqui 13 perguntas hoje, e que tenho certeza que foram respondidas nessa live. Só de um. Que bom. 13 perguntas. E sugestões. Na verdade, são 2 lives, né, doutora? São 2 em uma, né? Porque terminou uma e começou outra, né? Pois é, a outra também foi, com grande público também. E a outra nós colocamos, eu acho que é porque eu avisei que o doutor Pada e o doutor Paulo estavam assim, com procedimentos adversos, e que aí eu ia colocar uma luva em cada um, aí todo mundo estava esperando briga. Houve um frisson maior do que Houve um hoje. frisson maior, todo mundo esperava uma briga real. Nós somos amigos, nós somos amigos. Tô brincando, doutor Pada. Era para ter briga. Era para ter briga, não teve, hora. Ele falou, cara. Poxa, eu gosto tanto de Pádua. Pois é, mas acontece que é porque esses procedimentos estão, não digo que são contrários, mas estão diferentes, né? E alguns até trilhando caminhos que ali estão, cada um num caminho diferente. Mas esse modo que a gente está achando de solucionar as dúvidas dos colegas. Eu tenho certeza que a experiência das audiências de instrução de Bacabal fizeram com que muitos que têm esse medo de fazer essa audiência de juízes ou até mesmo de advogados foram solucionadas nessa live. Então, esse foi o caminho que eu achei para que os advogados conhecessem dessa live. Nós estamos tendo muitas pessoas assistindo as lives, porque elas são gravadas, a gente está colocando no YouTube, né, e também no Instagram da comissão. Então, muitas pessoas estão acessando, né? Outro dia mesmo eu liguei para um colega que estava justamente assistindo a nossa live gravada, e elas estão servindo como esse suporte para os advogados fazerem essa travessia nesse momento de pandemia. Mas, como eu disse, e o senhor também, que é também uma ferramenta que poderá ser utilizada pós-pandemia, né? Eu acredito muito nisso, né? Como veio, eu fui uma das primeiras que adquiri aquele certificado digital, porque eu utilizava muito esse mecanismo de EDOC antes mesmo do BJE Calc. Eu usava o ProJude, que é um mecanismo do juizado. Então, quando veio o PJE, não tive dificuldade com o PJE, de usar a ferramenta PJE. Não precisei de treinamento, porque eu já utilizava ferramentas similares, procedimentos similares, né? Com menos ferramentas, mas similares. Então, concordo, doutor Bruno, que esse é o momento dos advogados aproveitarem, né? Na pandemia, onde a tolerância está maior, inclusive de 15 dias para contestar. Né, doutor Bruno? Então, e eu agradeço a presença dos senhores, agradeço aqui a presença de vários seguidores que estiveram aí assistindo a nossa live, que alguns saíram antes da segunda live, outros que já saíram antes das considerações finais, afinal de contas, todo mundo tem compromisso. Agradecer ao doutor Saulo, que nós temos aqui até a associação dos advogados trabalhistas gaúchos, desde a última live ele esteve aqui com a gente, debatendo, fazendo perguntas, inclusive essas informações sobre o prestor de audiência de instrução eram questionamentos dele na live passada, e que acredito que nessa ele tirou ainda mais dúvidas, e eu tenho tido esse cuidado para que essas informações cheguem aos advogados, para que também facilite a vida dos magistrados. Sim. Eu quero deixar, em nome da OAB, né, da Comissão da Advocacia Trabalhista, eu e a doutora Lamar, nosso contato aberto aos juízes. Se vocês verificarem que os advogados estão tendo medo, recusando, e que a gente possa fazer essa mediação, essa travessia, esse convencimento ao colega para tirar essas dúvidas, nós estaremos aqui de portas abertas para fazer essa parceria.
Nós deixamos também nosso empenho lá na corregedoria para que a gente possa ajudar nas sugestões e recomendações de melhoria do PJE, ainda fizemos até pergunta do PJE Calc, que vai ser outra ferramenta que está por vir, que também vai causar, quando se for obrigatória, muitas dúvidas, gerar muitos medos, muitas preocupações dos advogados, que a OAB já está se preparando para fazer esse treinamento para o PJE Calc, né? E é outra ferramenta que vai ser implementada mais cedo ou mais tarde, como forma de ajudar aí os magistrados padronizando os cálculos, né, através dessa ferramenta. Então, nós temos tentado fazer tudo isso e deixando nossos contatos aí à disposição, colocamos também à disposição da corregedoria e falamos desse prazo na corregedoria, que também foi bastante receptiva de aceitar a nossa sugestão. E a última recomendação que nós gostaríamos de também deixar aí aos senhores que nos procuram para que a gente possa caminhar também na questão das questões sanitárias no retomada da reabertura dos fóruns do interior e da capital. Nós também nos colocamos à disposição com sugestões. Inclusive, eu estava conversando com a Associação dos Magistrados, algumas ideias que eu tive para essa retomada aí das audiências presenciais, que é outra preocupação que a OAB também já está tendo e se preparando aí para enfrentar, porque uma hora nós temos que reabrir os fóruns e nós temos que enfrentar essa nova realidade, né? Sim. Quer falar mais alguma coisa, doutor Bruno? Podem contar comigo, inclusive, para esse processo de reabertura. Vamos manter esse diálogo, com certeza. Que bom. Com a doutora Marluce, né, que também esteve aqui na nossa live. Doutora André, doutora Marluce, pessoa de ótimo trato, excelentes. Tá. Então, gostaria de agradecer, assim, de forma ampla, mas de coração, todos que participaram da live, conselheiros, presidentes de subseções, diretoria da OAB, outras associações de outros estados, não deu para pegar todas aqui. Principalmente a subseção de Bacabal, a doutora Andréia. Agradecer em especial a subseção de Bacabal, a doutora Andréia, ao doutor Bruno, a doutor Pádua, e principalmente o doutor Tiago, que nos deu a oportunidade e o momento de estar fazendo essa live para esclarecer aos membros da nossa comissão que estiveram presentes e as milhares que fizeram. Que bom. Nossa, tem muita pergunta, sinal que teve interesse. Para o senhor ter ideia, assim, a confiança também de nos fazer essa pergunta, de que elas seriam respondidas, que a gente teria o cuidado de respondê-las aqui na live, né? Então, eu agradeço a confiança e a participação. Estou à disposição para outros momentos, viu, doutoras? Quando precisarem também, assim como o Pádua falou, a Vara de Bacabal, eu mesmo, magistrado Bruno, estou à disposição para outros esclarecimentos e outros diálogos. Tá certo. Esperamos também contar com outras lives aí, quando tiver as novas temáticas que afligem a categoria. E convidá-los, né? Porque segunda-feira nós já temos uma live com o doutor James Magno, que vai falar sobre as sessões de julgamento. James, doutor Tiago. E doutor Tiago Dias, né? Nós temos essa live já pronta, esperando aí para segunda-feira. Teremos uma de PJE Calc e eu acho que temos uma outra, né, Anne? O curso de PJE Calc. Tá ótimo, vou assistir. Acompanhe lá no Instagram a nossa comissão. Nós estamos já temos a segunda Calc, uma live sobre PJE Calc, e já que nós não podemos nos aglomerar, então a gente vai passar a nos aglomerar de modo virtual. Acompanhe nossas redes sociais, o nosso Instagram, e nós vamos estar sempre fazendo esses momentos de reunião, de aglomeração digital. Ok. Tá certo. Mais uma vez, boa noite. Obrigadas a todos. Boa noite, saúde. Se cuidem. Abraço. Fiquem bem. Abraço, Pádua. Abração, meu amigo.